Bom, continuando nos vídeos sobre mapa procedural, agora nós vamos ver uma situação diferente, um mapa procedural que não é como o anterior, que tem uma medida. Nós vamos ver um mapa procedural que ele é mais abstrato e ele não tem uma medida. Aí o ajuste ele é mais visual. Então, do mesmo jeito que nós fazemos com uma JPEG, o mapa procedural também nós vamos, quando for algo mais abstrato, o ajuste é visual, não é com valores numéricos. A ideia então é texturizar essa parede aqui, só que essa parede está inteira. Então, clicar nela e isolar. Então, é importante descolar a parte onde você vai texturizar. Então, clicando aqui na parede, é sempre bom converter em polígono, Editable Poly. Clico em polígono, clico na face, venho aqui em Detach. Vou colocar o nome de parede texturizada. Com isso eu crio um novo objeto aqui, saio do modo subobjeto, isolo o que eu descolei e transformei num novo objeto, no caso aqui parede texturizada. Então o que eu iria fazer? Vou criar um material agora que tem um mapa procedural sem essa característica numérica. Então aqui no editor de materiais eu venho aqui no material ArcDesign. Dois cliques no rótulo, vou tirar o reflexo e vou aumentar ele aqui. Então eu vou buscar uma procedural, o botão direito aqui, Maps, General. Eu vou buscar, outra vez eu peguei um Tiles, mas ele tem medida, né? É mais voltado para medida. Eu vou pegar um que é chamado de Swirl, que é tipo um roda-moinho. Dois cliques no rótulo dele. Então ele tem aqui as mesmas configurações e coordenadas. Até um aspecto que é importante aqui dizer, fiquem atentos a isso, tá? Porque muitos mapas procedurais não têm esse coordenadas. E às vezes ele pode não funcionar direito e dar problema. Por exemplo, aqui um Maps General Marble. O Marble não tem esse coordenate do mesmo jeito, ó. Ele tem com outra aparência. Isso pode dar algum probleminha ou diferenciação na texturização. Então, voltando ao Swirl aqui, como é uma textura, eu vou conectar em Diffuse. Como eu vou querer ver que apareça na Viewport, cliquei aqui, dois cliques, a bolinha Show Shade Material Viewport. Feito isso, vou isolar o meu objeto e vou aplicar o material. Chanfrado nos cantos, material aplicado. Vamos ver ali. Está aqui já aplicado o material. Porém, como eu falei, o ajuste tem que ser visual. E aí a gente vai usar para fazer o ajuste visual o VWMap, que é um modificador. Ele tem duas funções bem interessantes, o VWMap, o modificador. Quando você modela em outro software, que você traz para o 3ds Max, o VWMap ajuda a organizar as coordenadas do VW para você poder mexer na textura sobre a geometria 3D. Se modelado diretamente no 3ds Max, não há essa necessidade. Mas ele também é importante quando eu vou fazer um ajuste visual da textura sobre uma geometria 3D, que é o que eu vou fazer mais nesse caso. Então aqui eu vou clicar no meu objeto, que já tem material, e vou colocar o VWMap, modificadores, o VCoordinates, o VWMap. Lembrando que eu tenho que ajustar agora o gizmo, que é o formato que vai ter a texturização. Então aqui eu tenho planar, cilíndrico e esférico. Você pode ir trocando e depois você vai perceber que tem um elemento aqui, ó, chamado gizmo, que é um íconezinho que vai se alterando. Então ele é a referência da minha texturização aqui com o VWMap. Então observe que, embora seja um plano, essa face que eu descolei, ele está de pé. Então não deve se usar planar. Na maioria dos casos, 90%. Se não for cilíndrico, não for esférico, você vai usar box. Eu coloquei a opção box, ali tem uma caixinha. E eu vou agora mexer visualmente a textura, tendo como base esse gizmo, que é essa caixinha laranja aqui. Para mim alterar, eu vou fazer como? Aperto aqui em cima do VWMap, sai a faixa azul, você entra no modo subobjeto, o gizmo fica amarelo. Então significa que a partir de agora, quando eu mover, rotacionar e escalonar, eu vou fazer só com a textura que está sobre a geometria.
Então aqui, ó, mover, ó, quem está movendo é só a textura, a geometria está parada. Tamanho, ó, mexer em escala, botar o pivô bem no centro e vou mexer no tamanho da textura. Então o ajuste vai ser visual. Se eu quiser rotacionar, clico no ícone de rotação, rotaciono. Terminei de ajustar o tamanho que eu queria, eu saio do modo subobjeto. É interessante vocês observarem o seguinte: nesse gizmo que esse cubo aqui que está representando, está sendo a referência da minha texturização, se vocês olharem bem, tem uma textura certinha encaixada nele. Em todos os lados dele tem uma textura encaixada. Aqui não dá para ver porque não é 3D, não temos um plano horizontal aqui, mas é como se fosse uma textura em cada lado do cubo. Se vocês voltarem no material, vocês vão ver que aqui a gente vai trabalhar. Como a gente vai trabalhar com uma textura que não importa a medida, nós não vamos usar o Use Real World Scale nem aqui no material e nem aqui no VW-Map. Então a gente vai retirar. A gente só usa o Use Real World Scale no caso anterior, da parte do vídeo parte 1, que foi um de ladrilho. Então eu vou tirar e vou tirar aqui também. Ao observar, ele mudou o gizmo. Vamos clicar novamente aqui para o gizmo aparecer. Tá ali. Às vezes ele se perde na hora que a gente troca esse Real World Map Size. Só cliquei de novo, voltou no bloco. Então observa novamente, ó. Se vocês olharem, a textura é exatamente uma dentro do gizmo ali. Vou mudar o tamanho novamente, entro no modo subobjeto, o gizmo fica amarelo. Mexo escala e acerto o tamanho que eu quero que fique renderizado na minha parede, dessa textura. Saio do modo subobjeto. E você tem muito cuidado nessa hora, porque você pode, sem querer, mexer em escala aqui, ó, sem estar dentro do modo subobjeto, ó, você vai mexer a parede de tamanho, ou vai rotacionar a parede, ó. Tá, então presta atenção, você tem que entrar no modo subobjeto para daí ficar amarelo o gizmo, para daí você mexer na textura. Muita atenção com isso, principalmente quem é iniciante. Então saí do modo subobjeto, defini o tamanho da minha textura. Vocês observaram que cada gizmo tem uma textura colocada, e aí nós vamos olhar agora este aspecto aqui, ó. Nós desligamos o Real World Scale e saiu o Size e ficou Tiling 1 e 1. Então, como é que é o comportamento? Esse 1 e 1 é uma textura colocada dentro de um gizmo aqui, ó. Olha lá, um gizmo, uma textura colocada. Se eu colocar aqui no Tiling 2 e 2, vai fazer uma matriz, é 2 por 2, ó. No caso, vão ficar 4 texturas dentro do gizmo. Vamos voltar 1 para 1. Então, você já sabe que o que é o Tiling? É o número de texturas que vai estar aqui dentro do gizmo. E o Tiling é só quando está desligado o Use Real World Scale. Então, antes de renderizar, eu vou trocar essa cor para mostrar algumas características do mapa procedural. Então, vou deixar branco com tipo de marrom. E aí tem outros parâmetros que você pode mexer aqui. Eu tenho Color Contrast, eu tenho intensidade do Surreal e a quantidade dele. Então você pode fazer os ajustes, é visual, cada parâmetro você vê ali. Tem aqui Surreal Appearance, quantidade de giro ali. Então essas é as características do mapa procedural. Você possibilitar que você modifique a partir de uns parâmetros existentes uma textura dada. Então você tem uma textura dada, você pode ir trocando a aparência. Fazendo alguns testes de cor aqui.
Ó, vamos ver agora no render como é que fica. No render aqui como é que vai ficar. Então, C de câmera. E vamos ver como é que ficou este mapa procedural organizado ali. Como é que vai ficar no render. Então tá aí como ficou o mapa procedural mais abstrato, né, ajustado no VWMap. Então é uma solução bem interessante os mapas procedurais, tanto os que vão medida quanto os que são mais abstratos. Tem a forma diferente de trabalhar, um coloca valores numéricos, os outros são ajustados com o VWMap de forma visual. Então é uma forma bem ágil de estar trabalhando aí no 3ds Max e agilizamos essas maquetes eletrônicas.